Pessoal, então, bom dia. Responsabilidade agora, depois da apresentação do professor Nívia, né? Mas eu acredito que para a maioria de vocês deve ter bastante coisa nova aqui, porque essa área de observação da Terra ela é bastante recente. Tá ok o som, pessoal? Tranquilo? Minha voz está um pouco rouca, o microfone vai ajudar bastante. Oi? Fala baixo, né? Ok. E antes de começar, até para saber um pouco mais do perfil de vocês, alguns eu já até conheço aqui, foram ex-alunos e tal, né? Mas eu queria saber o curso de vocês, de onde vocês vieram, então deixa eu fazer mais ou menos uma enquete para iniciar. Quem que é daqui de algum curso de SI, Matcomp ou Ciência da Computação? Bastante. Quem é da UFMG de outros cursos? Quem é daqui da região de BH? Ok. E quem é de fora do estado? Tá, tem alguns. Tem alguém que é de áreas, não tirando o pessoal daqui da UFMG que eu já perguntei, que é de outras áreas, que não seja de exatas? Uma. Duas, ok. Bom, pessoal, então assim, a apresentação que eu vou fazer aqui é para introduzir alguns conceitos, mostrar um pouco do que é essa área de observação da Terra e por que ela é tão interessante, tá? Eu dividi essa apresentação em 4 partes. A primeira é bem básica mesmo, tá? Quem já fez algum disciplina de processamento de imagens, alguma coisa do tipo, tem uma noção? Pois então essa parte é justamente para introduzir esses conceitos aqui, tá? E aí, fazendo o jabá básico, eu vou dar o curso de PDI, tá? Esse semestre, quem ainda estiver no período de matrícula está convidado a fazer. Que eu vou basicamente expandir nessa disciplina esse tópico e um pouquinho desse tópico aqui, tá? Bom, então, indo direto ao ponto aqui, né? Eu dividi em 4 partes. Os conceitos básicos, vou explicar um pouco sobre a ideia, o que tem por trás da processamento de imagens e questão de reconhecimento de padrões em imagens, né? Vou falar um pouco de abordagens clássicas para reconhecimento de padrão usando imagens aéreas. E aí é inevitável fugir, né, do assunto, porque isso é estado da arte também nessa área, né? Que é o uso de Deep Learning para fazer reconhecimento de padrão. Essa luz aqui estava ligada na outra apresentação? Fica melhor se desligar aqui, pessoal, essa parte? Eu acho que ficou bem claro os slides, né? Bom, e aí por fim, imaginando que vai sobrar algum tempo, eu vou falar um pouco do futuro nessa área. Quais são as demandas que existem para a gente dentro da área de computação? Acho que é o inverso, não? É isso mesmo? Tá bom. Bom, então pessoal, falando um pouquinho sobre imagem, aqui eu vou mencionar um pouco sobre a criação de imagens monocromáticas, né? Você tem basicamente o processo de amostragem, né? Que é onde um sensor, uma câmera por exemplo, ele mede a reflexão, né, ou a radiação ou algum tipo de informação que chega na câmera, né, informação visual que chega na câmera através da luz visível, e isso é quantizado para uma imagem digital. Então, uma imagem, ela nada mais é do que uma matriz onde você tem as células aqui com seus valores, tá? E aí, óbvio que se você for manipular a imagem no seu computador, existem vários formatos para você manipular essas imagens, formatos de arquivo, né? JPEG, enfim, TIFF, PNG, e cada um deles codifica essa matriz de uma forma diferente, em geral visando a compactação do dado, tá? Porque se você guardar a imagem no formato bruto dela, a tendência é você ter imagens gigantescas, né? Enfim, então o processo básico seria isso, né? Uma imagem convencional, as imagens que a gente chama de fotografias, né? Elas costumam ser formadas por 3 bandas, né? 3 canais de cor, tá? Então isso aqui imagino que não é novidade para ninguém. Uma imagem ela pode ser decomposta em 3 canais, por exemplo, aqui o vermelho, o verde e o azul, tá? Bom, entrando um pouco mais no conceito de sensoriamento remoto, né? O que muda quando eu estou falando de uma imagem de sensoriamento remoto, uma imagem de satélite, né? Basicamente muda que essa imagem ela é multibanda, ou seja, geralmente a gente codifica mais de 3 canais de cor, tá? E isso acontece o quê?
Enquanto as imagens convencionais, fotografias, vídeos convencionais, eles codificam as bandas no canal RGB, ou seja, só codifica o espectro visível, esse tipo de imagem, ele possui sensores especializados em trabalhar em outras faixas, né, do espectro. Então você tem imagens que codificam infravermelho, ultravioleta, enfim, micro-ondas, né, dependendo das imagens de radar, tá? E isso aí aumenta bastante as possibilidades de analisar propriedades de padrões, né, baseado nas imagens. Por quê? Porque fora do espectro visível, se você trabalha em outras faixas, né, outros comprimentos de onda, você consegue fazer uma correspondência do tipo de radiação daquele comprimento de onda com relação às propriedades físicas dos objetos. Tá? Então, por exemplo, se você tiver uma imagem com informação de infravermelho, ela tem um comportamento específico quando o alvo na superfície da Terra é vegetação, por exemplo. Tá? E é por isso que imagens de infravermelho, junto com as visíveis, elas acabam sendo muito usadas em agricultura, para predição de safra, por exemplo, dentre outras aplicações. Tá, okay? Então, só para dar uma noção do tipo de dado que a gente lida, né, quando você trabalha com imagem de satélite. Então, assim, quando você reduz o conceito de imagem de sensoramento remoto para fotografia aérea, você está reduzindo muito o poder, vamos dizer, que você está exemplificando com essa denominação. Resumindo, a imagem de sensoramento remoto ela é muito mais do que uma fotografia simples. Tá? Ela carrega propriedades físicas dos objetos de alguma forma. Tá? Bom, então assim, como que funciona a aquisição do dado, né? Esse aqui é só um exemplo, tem várias formas de codificar a informação a partir de dados de satélite ou várias formas de obter dados que a gente costuma chamar de sensoramento remoto, né? de imagem de sensoramento remoto. O mais comum, que é usado geralmente para monitoramento ambiental, ele usa como fonte de radiação o Sol, né? Isso que emite radiação do Sol, chega uma parte aqui no solo, parte se perde na própria atmosfera, né? No espaço. A parte volta para o sensor e o que o sensor faz é essa parte de amostragem, né? De receber esse sinal e codificar isso para uma imagem digital. Tá? Algumas outras propriedades interessantes quando se fala em imagem de sensoramento remoto é quando a gente fala do conceito de resolução, né? Quando eu pego a câmera do meu celular e olho na especificação dele, tem alguma coisa falando da resolução da câmera, né, do celular. Geralmente o termo resolução é usado em que sentido? Alguém pode me falar? Pessoal que entende do celular aí? A imagem mais nítida, não? Sim, você tem mais resolução, você vai ter, como é que eu posso dizer, capacidade de representar imagens com mais nitidez. Oi? Número de pixels, não é? Isso, tá? É geralmente representado, o pessoal menciona como megapixels, né? Então, se eu tenho mais megapixels, a tendência, que não é sempre verdade, porque existe uma série de processamentos aí, a tendência é que você consiga representar imagens, obter imagens de mais qualidade e geralmente que custa um disco maior também, né? Vai mais espaço de armazenamento para isso. Então, no dia a dia, imagens a gente usa o conceito de resolução de forma muito mais simplificada, né? Mas em processamento de imagem, quando você vai lidar com o processamento dessas imagens, principalmente em sensoramento remoto, esse conceito ele é expandido. Então você acaba, do ponto de vista técnico, tendo 4 denominações para resolução. O que seria resolução radiométrica, espectral, espacial e temporal. Tá? A radiométrica, isso aí existe para as imagens convencionais também, a gente apenas acaba não tendo contato com esse conceito, porque em geral as imagens são padronizadas para trabalhar com 8 bits, né? Então para cada pixel você usa 8 bits, cada pixel, cada canal de cor, né? Você usa 8 bits para representar a informação ali. Aí você vai de 0 a 255, correto? O brilho dos pixels. Mas no caso de imagem de satélite isso pode variar bastante, né? E isso é importante para você conseguir trabalhar no nível de detalhe que cada pixel consegue apresentar. Então só para ilustrar aqui, uma imagem de 8 bits, né? Você consegue ver bastante detalhe de textura e tal. E aqui uma imagem de 2 bits. Você consegue ver a maior parte dos padrões que tem na imagem, mas é bem reduzido, né? Em vários pontos aqui, a sua capacidade de diferenciar
tons daquela propriedade, né? daquele item que você está vendo ali. Tá? Imagens médicas, por exemplo, você tem imagens de 32 bits às vezes, né? Então você tem um nível de detalhamento, né? E como a gente está falando, como eu mencionei, como o pixel pode representar uma propriedade física do objeto, ou seja, a quantidade de radiação que ele emite ou ele absorve, certo? Você ter uma resolução radiométrica maior permite que você diferencie mais objetos no nível de detalhe maior, né? Bom, uma grande diferença que tem, como eu já falei, das imagens convencionais para imagens de sensor remoto é a capacidade de ter mais de um canal de cor, vamos dizer assim, né? Ou seja, mais de uma banda espectral. Então, existem algumas imagens de satélite que elas têm muitas bandas espectrais, tá? É como se você pegasse o espectro eletromagnético e tivesse um sensor específico para cada faixinha do espectro, tá? Isso vai dar um nível de detalhamento muito grande das propriedades espectrais dos objetos que estão na superfície, né? E, em geral, você consegue obter o que o pessoal chama de assinatura espectral, né? Ou seja, para aquele pixel é o nível de radiação que ele conseguiu refletir e que chegou no satélite, no sensor do satélite, para cada faixa aqui do espectro, né? Para cada comprimento de onda, tá ok? Você tem o que a gente chama de resolução espacial, que isso aí já é mais próximo do que a gente chama de resolução para imagens convencionais, correto? Então você tem satélites, sensores, né, a bordo do satélite, que eles codificam a imagem a 10 metros, tem outros a quilômetros, né, principalmente quando é para você fazer previsão do tempo. Não faz sentido você fazer previsão do tempo numa escala de centímetros, correto? Você está analisando massas de ar gigantescas, né? Mas você tem hoje imagens de satélite com menos de 5 metros, com centímetros. E é bom lembrar também que drones, você pode pôr sensores de infravermelho em drone. E isso é uma das coisas que tem aumentado muito a demanda por algoritmos, né, nessa área, porque a facilidade com que você tem acesso a imagens de alta resolução hoje, ela demanda muitos algoritmos, porque você tem a questão da escalabilidade, uma série de outros fatores, né? E por último tem o que a gente chama de resolução temporal. Essa questão da resolução temporal, ela é muito associada principalmente aos satélites por causa da órbita, né? Dependendo da órbita do satélite, o que acontece? Alguns satélites vão passar todos os dias, no mesmo horário, por exemplo, para manter a questão de iluminação, né? Outros satélites, eles passam uma vez por mês, na mesma região. Isso é o que a gente chama de resolução temporal, uma vez por mês, uma vez por semana, né? Dependendo do nível de análise que você vai fazer usando essas imagens, você vai precisar de imagens diárias, correto? Em outros casos, por exemplo, como eu já mencionei, de previsão do tempo, você precisa de várias ao dia, né, da mesma região, tá? Então, a resolução temporal, ela trata dessa questão, periodicidade que eu tenho com relação à aquisição de imagens, tá, para fazer uma determinada análise. Bom, uma questão interessante é que, por questões, limitações técnicas, imagina, você tem um sensor lá que está captando informação. A transmissão desses dados para uma estação na Terra, para ser gerado, o que eles chamam de produto, né, que é uma imagem que você vai poder manipular, exige uma banda para transmissão de dados, correto? Você tem que ter uma forma de transmitir os dados. Então, devido a limitações do próprio satélite de armazenar o dado lá, limitações de transmitir essa informação para você receber isso na estação e trabalhar os dados, certo? A maioria dos satélites e dos sensores, eles são especializados em algumas dessas resoluções. Então você tem satélites que eles são especializados em ter bastante resolução temporal, e aí entra a questão da previsão do tempo, por exemplo, né, meteorologia. Quando você está trabalhando principalmente em zonas urbanas, com algum tipo de detecção ali, a resolução espacial ela acaba sendo mais elevada, né? E a resolução espectral é muito útil, enfim, você tem aí satélites especialistas em cada uma desse tipo de resolução. Uma coisa interessante que, com o aumento das tecnologias, é que todas essas resoluções têm sido aumentadas, né? Se você pegar antigamente, era muito raro você ter imagem de satélite com nível de centímetros, né? E um aspecto importante que faz com que essa área ela tenha cada vez mais importância
inclusive para a gente na computação, é que até pouco tempo atrás as tecnologias de satélite elas eram especialmente de uso militar. Tá? Então você, né, se você pegar, por exemplo, satélites Landsat, eles foram criados pelo exército americano, outros órgãos, e para uso exclusivamente militar. Você não tinha acesso à comunidade civil, né? E na medida que você começou a ter, inclusive, empresas lançando satélites, o pessoal está lançando até carro no espaço agora, né? Imagina satélite. O que está acontecendo? Isso está se popularizando, você tem muito dado hoje em dia, muito dado, inclusive boa parte deles é publicamente acessível, tá? E você tem demanda por muitos algoritmos para lidar com esses dados, tá? Eu vou dar alguns exemplos durante a apresentação de por que algoritmos clássicos de visão computacional não são aplicáveis diretamente para a maioria dos problemas que você tem usando imagens de satélite. Um deles vocês já devem imaginar que é com relação ao uso de mais bandas, correto? Você tem sei lá, 99% da literatura concentrada em resolver problemas que usam imagem do espectro visível e de repente aparece um monte de dado que é além do espectro visível, tá? Então muitos desses algoritmos não são aplicáveis diretamente. Bom, e aí entra num dos tópicos, né, dos conceitos que eu coloquei no título, que é o conceito de observação da Terra, tá? Esse conceito é novo e ele acompanha um pouco essa questão, essa evolução tecnológica que teve, porque antes era muito difícil você fazer análise de imagem a nível global, correto? Você não tinha acesso à imagem de satélite, o máximo que você poderia fazer é alguém ir com um avião em cada continente, enfim, tá? Em grandes áreas era muito difícil de você fazer esse tipo de análise, né? Então, assim, o conceito de observação da Terra, ele tem o objetivo de prover, né, análise em larga escala e gerar informação homogênea, né, sobre os processos ocorridos na superfície da Terra, né? E aí, dentro desse conceito aí, você pode entrar com monitoramento ambiental. Imagina você monitorar a Amazônia inteira, por exemplo, que é feito, muito bem feito hoje pelo INPE, por exemplo. Tá? Essa questão, acompanhamento do desmatamento, evolução do desmatamento. Isso é feito por imagem de satélite, tá? Imagina sem esse tipo de processamento, como que você faria isso, né, sem usufruir desse tipo de dado, né? Então, a observação da Terra ela usa muito essa questão dos dados de satélite, dados a bordo de avião, e agora, muito mais frequente, dados obtidos através de drones, né? Bom, então, você tem, só para citar algumas aplicações aí, né, as imagens de satélite elas são usadas extensivamente em várias aplicações, né? Então, questão de previsão do tempo, detecção de área desmatada, monitoramento agrícola, planejamento urbano. Quem aqui de BH já ouviu falar, a prefeitura usa um software, certo? Com imagens aéreas, contrataram a empresa, enfim. Eles têm um serviço para verificar se você fez um puxadinho na sua casa. Tá? Então, é verdade. Então, o que acontece? Eles usam esse tipo de tecnologia, o Clodovil não está aqui da Prodabel, né? Ele deve entender até melhor que eu sobre isso. Mas eles usam esse tipo de tecnologia para verificar se você tem construções irregulares dentro da sua propriedade. Aí vem a multinha, vem a cobrança depois. Tá ok? Exato. Então, enfim, ele consegue ajustar o IPTU baseado nisso, né? Mas se for sem alvará, o que ele faz? Não tem importância? Você pode? Se você for reclamar, vai ser pior porque eles vão mandar um fiscal em loco lá. Ah, entendi. Eles cumprem o objetivo deles, que é aumentar a arrecadação, né? Pois é. Enfim, pessoal, então fiquem ligados, tá? Vou fazer obra na casa aí, já sabe que vai ter que pagar no outro ano. Então, só para ilustrar aqui, tem vários exemplos de imagens bem comuns que você acha na literatura, algumas são pagas, outras não, né? Elas têm propriedades diferentes. Geralmente, uma coisa interessante sobre visualização dessas imagens, por que essa imagem é vermelhinha, né? Por quê? Porque como essa imagem, como esse tipo de dado, ele trabalha às vezes com bandas fora do espectro visível, para visualizar isso é um problema, correto? Eu não consigo enxergar infravermelho. Ainda não, né? E aí o que acontece? Sei lá, né, o nível está falando que vão implantar algumas coisas no cérebro da gente, quem sabe, né, um dia. No caso do spot, para agricultura, geralmente esse tipo de imagem, a gente, como o infravermelho é muito importante para agricultura, para vegetação, você cria o que a gente chama de imagem de falsa cor.
pega uma banda do infravermelho e joga no vermelho, por exemplo, para ele dar esse vermelhão aí. Então, quanto mais vermelho você tem nessa imagem, indica que você tem mais massa vegetativa em geral, tá ok? E aí você gera essas imagens de falsa cor aqui. Essa é a única que é no espectro visível aqui, né? Essa aqui tem alguma coisa de composição também. Isso aqui, deixa eu mostrar o que é cada coisa, né? Então aqui é uma plantação de café, plantação de milho. Aqui mais relacionado à geolocalization, que é o campus da Unicamp. Aqui é o furacão Katrina, se eu não me engano, chegando em Cuba, em Miami aqui no caso. E aqui é o estado, quase toda essa área desmatada aqui é o estado de Rondônia. Tá? Então, detecção de área de desmatamento aí. Pessoal, quer comentar alguma coisa, alguma dúvida? Bom, vou dar sequência então, né? Então, nessa área, o uso clássico, vamos dizer assim, de imagem de sensoriamento remoto é realizar a criação de mapas temáticos, né? Ou seja, eu tenho uma imagem de uma região e eu quero criar um mapa dizendo o que tem cobrindo esse solo aí, o que tem, né, em cima dessa região aí, tá? No caso aqui eu estou fazendo um mapeamento agrícola, né? Dada a imagem original, eu quero gerar um mapa temático, tá? Aqui um problema real mais ligado à nossa cultura aqui, né? Ao nosso país. Esse aqui é um recorte, um mosaico de várias imagens de satélite, tá? Em cima do município de Monte Santo de Minas, lá no sul de Minas. Para quem não sabe, né, pessoal mineiro, mas eu já vi que muita gente não sabe disso. O sul de Minas é uma área muito forte em produção de café, tá? E é um dos maiores produtores do mundo, tá? Não é pouca coisa não, muita produção de café. Então, basicamente você tem municípios inteiros que a principal atividade é o café, né? E eles precisam periodicamente monitorar as áreas plantadas, principalmente para obter financiamento agrícola. Tá? Para você obter financiamento agrícola do governo ou de bancos, é necessário você fazer o quê? Você ter um mapeamento completo das áreas plantadas de café. É para estimar a produtividade, enfim. Porque às vezes o cara pode obter dinheiro para o café e para plantar outra coisa, correto? Então, para ter um controle aí é necessário fazer esse mapeamento. E as imagens de satélite são muito usadas para esse fim, tá? Então, só para ilustrar para vocês aqui, todas essas áreas branquinhas são as áreas de café no município de Monte Santo de Minas. Praticamente todas as áreas onde se pode plantar café, eles plantam. Tá? Tirando a cidade, a vegetação nativa, a montanha muito íngreme, o resto tudo está plantado café. Tá? E um dos pontos importantes é que essa imagem em específico foi feita toda manualmente. Ou seja, eles usam a imagem como background, usam a imagem de satélite, mas o processo de reconhecimento das plantações não foi feito automaticamente. Foi feito com equipes e equipes, 6 meses de trabalho, espalhadas pelo município inteiro, indo lá conferindo se é café. Eles olham a imagem, não sei se é café. Vai lá, mapeia com uma motinha e um GPS e faz lá o mapa todo, tá? Então, a trabalheira, né, o custo, tanto de pessoal, né, que você tem que pagar pessoas especialistas para irem lá, custo de deslocamento, enfim, uma série de questões econômicas envolvidas para fazer esse mapeamento, sendo que existe tecnologia que você poderia aplicar para realizar isso. Tá? Bom, só para mencionar alguns problemas, então, algumas dificuldades que se tem para fazer o reconhecimento de padrões em imagem de satélite, e aqui eu me concentrei em alvos agrícolas, né, monitoramento agrícola. Você tem distorções causadas por interferência, por exemplo, nuvem. A Amazônia é um problema, né, para você monitorar ela com dados do espectro visível. Por quê? Porque a nuvem ela é visível. Então, se você tem nuvem e o satélite a radiação vai bater e voltar para o satélite, você vai ver tudo branco. Tá? Então, você não consegue usar qualquer tipo de imagem lá. Por isso que você usa imagem geralmente de radar. Tá? Que o radar tem o comprimento de onda dele, micro-ondas, né? Consegue penetrar na nuvem, chegar no solo e às vezes até indicar propriedades de umidade no próprio solo. Ele penetra um pouco no solo, inclusive. Tá? Então, é uma forma de você conseguir monitorar coisas em zonas que tem muita nuvem, né? Distorção de projeção. Isso aqui é um problema que acontece bem frequentemente, né? A Terra é redonda e você está tentando gerar uma imagem plana disso, né? Então gera uma série de problemas também. Distorções causadas pelo terreno irregular, pelo relevo, né? Aqui em Minas é bem frequente isso. Você tem muitas montanhas, você vai gerar nuvem não, você vai gerar sombra, você vai ter distorção pela questão da inclinação do próprio solo, né? Isso impacta bastante.
e variação nas propriedades espectrais em diferentes estágios nas plantas. O café é um exemplo clássico porque ele não é sazonal, né? É perene, então você tem o quê? A mesma plantinha ela vai dar vários ciclos de frutos, né? Ao longo da vida dela. Então, às vezes, uma plantação de café bem nova está ao lado de uma plantação mais velha e a propriedade espectral, visual é totalmente diferente. As plantas mais velhas elas vão responder diferentemente. E para quem quer mapear café, ele quer que tudo seja café, correto? Então você tem uma série de problemas aí para reconhecer esses padrões. Para ilustrar um pouco mais, que é melhor do que ficar falando, né? Aqui tem um pedacinho daquela área de Monte Santo, que mostra algumas propriedades de café aqui. Então você observa aqui visualmente que algumas áreas de café elas são mais parecidas com áreas de não café do que dentro da própria classe, né? Então isso é um problema complicado. E isso acontece por quê? Por causa da diversidade que tem, como eu falei, né? Então você tem partes da plantação na montanha, na ladeira. Outras coisas são áreas recém-plantadas. Aqui praticamente é uma área de pasto, onde eles fizeram um trabalho para plantar e as plantinhas estão bem pequenas, né? Você tem áreas um pouco maiores e assim por diante. É muito comum também, às vezes, o produtor plantar outras coisas entre as fileiras de café, né? E isso aí muda o quê? Muda a propriedade que você recebe também. Então o cara planta café e no meio ele planta algum tipo de feijão, alguma coisa menor. Isso vai alterar o padrão também, tá? Bom, um outro exemplo de aplicação é um projeto que começou recentemente aqui no DCC, que é o uso de inteligência artificial para monitoramento de grandes obras, tá? É um projeto coordenado por mim, que tem participação do professor Najib também, e ele é um projeto em parceria com o Tribunal de Contas da União. Então você imagina, vocês sabem o que é o Tribunal de Contas da União, é a função dele, né? Ele tem que verificar se as obras estão em andamento, se está tudo ok, se tem regularidade. E eles têm um projeto chamado Geocontrole para a introdução de tecnologias, principalmente usando imagens de satélite, para monitorar as ferrovias e outras coisas que eles monitoram de grandes obras, né? Então imagina você ter imagens de toda essa ferrovia, toda a área que sai do Piauí até Porto do Suape aqui, Pernambuco, e tem até o Ceará. É uma área muito grande e eles têm imagens aqui de 5 centímetros, certo? De resolução espacial. Ou seja, é muito pequenininho, então você tem muitas imagens, tá? A gente pegou um conjunto de dados com eles recentemente, 2 tera de dados, tá? Então isso é uma das coisas, dos desafios que a gente tem, tá? Para lidar com monitoramento em larga escala. Hoje, como que eles fazem esse monitoramento? Os técnicos deles têm que olhar as imagens. Então, é muito difícil, passa muita coisa batida nesse ponto aqui, quando você tem que analisar uma coisa em larga escala, tá? Além da questão da ferrovia transnordestina, a gente também, dentro desse mesmo projeto, tem a questão do monitoramento de propriedades agrícolas na Amazônia. Aquele negócio de uso capião, aquela questão toda, né? A grileira, enfim, o pessoal chega lá, toma uma parte de terra e aí, depois de um tempo, o governo vai dar uma escritura para aquele pessoal, correto? Na Amazônia, se eu não me engano, são 80% da propriedade, ela tem que ser mata nativa, você não pode roubar, tá? Então, agora, como que você faz para saber se o cara está cumprindo a regra, né? É uma área muito grande, tem muitas propriedades, né? Você analisar visualmente tudo é bastante complicado. Então eles também querem usar a tecnologia baseada em imagens de satélite para verificar se as propriedades estão cumprindo essas regras, tá? Então é só para ilustrar alguns problemas que a gente tem e que a gente trata aqui no DCC inclusive, tá? Tem vários outros, se alguém tiver interesse depois eu posso mostrar. Eu não estou controlando muito meu tempo. Como é que tá aí, Flávio? Oi? 15 minutos. Só tem 15? Não, mas tem. Você começou no 10, tá? Tá, ok. Você vai me dar um chorinho, né? E aquela água ali É minha? Tá ok. Bom, pessoal, então eu vou falar agora de computação. Como é que a gente faz para lidar com todos esses problemas que eu falei, né? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Tá? Então vamos lá. Como que as coisas eram feitas até pouco tempo atrás e como ainda são feitas para alguns problemas, tá? Isso é o que eu chamo de abordagens clássicas, tá? Como eu falei, principalmente quando a imagem ela tem muitas bandas, você consegue fazer o que a gente chama aqui da assinatura espectral do pixel, né?
Se você tem pouca resolução espacial, ou seja, um pixel desse pega 20 metros, que é o caso da imagem Landsat, né? Que é o satélite mais comum aí usado, não faz muito sentido você querer analisar grupos de pixels, correto? Então, até pouco tempo atrás, quando você não tinha alta resolução espacial nesse tipo de imagem, o mais comum era você pegar essa assinatura espectral e usar isso. Imagina que cada banda seja uma dimensão, correto? Então você consegue usar isso aqui como uma característica para descrever o seu pixel, né? Então basicamente você aplica ali um SVM ou algum outro classificador. Não vou entrar em detalhes do que seria um SVM para quem não sabe, mas é basicamente um classificador que vai dividir as classes. Supõe que cada bolinha dessa, quadradinho, seja um pixel de classes diferentes, café e não café, por exemplo. E aí eu treino um classificador, né? Aprendi o classificador, eu sou capaz a partir disso, com esse modelo que é gerado, quando eu tiver um novo pixel, dizer se ele pertence à classe café ou não. Ficou claro, pessoal? Então, bem tranquilo, isso aqui era o que era feito e ainda serve para muitas aplicações, né? Quando você precisa resolver o problema e ele é relativamente simples, essa abordagem é bem tranquila, né? Porém, na medida que as tecnologias foram melhorando, como eu falei, você começou a ter imagens de alta resolução espacial. Então aqui tem, cada pixel aqui, acho que é 1,5 metro, se eu não me engano, tá? Nessa imagem, que é um trecho daquela imagem de Monte Santo. Você analisar pixel a pixel é muito complicado, porque um pixel ele não diz nada sozinho, né? Às vezes ele é um pedaço de uma árvore, correto? Então, para você identificar uma plantação de café, analisar pixel a pixel, em geral, dá resultados muito ruins. E aí a literatura começou a caminhar para o uso de imagens segmentadas, ou seja, tentar fazer um tipo de clusterização espacial usando a propriedade visual dos pixels, né? E aí, ao invés de analisar pixel a pixel, você analisa os conjuntos de pixels agrupados aqui, ou seja, as regiões segmentadas. Tá? Você tenta classificar os segmentos, ao invés de classificar pixel a pixel. Essas abordagens, em geral, geram resultados muito melhores para a imagem de alta resolução espacial do que pixel a pixel. Porém, tem alguns probleminhas, né? Quem já mexeu com segmentação de imagem sabe que selecionar a melhor escala de segmentação é complicado. O que eu quero dizer com melhor escala de segmentação? Qual é o nível de agrupamento que eu tenho que fazer? Pequenos grupos, grandes grupos, grupos médios? Né? E a questão de combinação de múltiplas características. Né? O que acontece? Para cada segmento desse, né, essas regiões segmentadas, eu estou extraindo algumas propriedades visuais para poder classificar elas, correto? Quais delas eu vou extrair? Textura, cor, enfim. E como eu vou combinar elas? Tá? Esses são alguns problemas nessas abordagens. E a questão da escala que eu falei, ela é muito importante, principalmente por causa disso aqui. Ó. Eu posso estar querendo, em alguma aplicação, fazer análise em nível de pixel. Então, eu vou precisar de agrupamentos de pixel bem pequenos. Né? Eu posso querer uma análise a nível de planta, árvore, por exemplo. Né? Ou posso fazer agrupamentos de plantas, né? Que é o meu caso da plantação de café. Tá? Então, isso aqui impacta no tipo do algoritmo que eu vou usar e nos parâmetros que eu vou usar como entrada nesses algoritmos. Tá? Bom, essa figura representa o meu doutorado, em 2013, e era o que tinha aí a gente pode dizer que tinha de bom para resolver o problema até aquele ponto, antes da existência do Deep Learning. Né? Basicamente, a gente pegava a imagem, fatiava ela aqui em várias escalas, extraía características de várias formas e combinava isso usando uma estratégia de aprendizagem de máquina para combinar essas várias features em várias escalas. Tá? Então, só vou acelerar um pouquinho para não perder muito tempo. A estratégia usada para fazer isso, para combinar, foi o algoritmo de boosting. Tá? Inclusive, o Nível mencionou aqui que o Extended Boosting, lá, né, até pouco tempo atrás, ganhava de alguns algoritmos de Deep Learning, enfim. Então, o Boosting é muito poderoso e ele perde para o Deep Learning porque, principalmente, ele não consegue explorar o potencial de processamento de GPUs. Tá? Esse é um problema. Tá? Mas até certo ponto, o Boosting é muito poderoso e serve para resolver vários problemas. Como que funciona a ideia do Boosting? É a ideia de, simplificadamente, aprender com os erros. Então você tem que ter um conjunto de treinamento e aí você tem uma série de weak classifiers. Por que eles têm que ser weak? Porque se eles forem strong, eles podem não errar nada e você não consegue pegar o padrão das amostras mais difíceis, vamos dizer assim. Tá? Então, na medida que você vai treinando, suponho que aqui são vários rounds de aprendizado,
você vai atualizando os pesos para cada amostra. Por quê? Porque eu quero identificar aquelas onde os classificadores erram mais, para conseguir treinar alguém que seja especialista nessas partes, né? Então, errei essas 2 amostras, vou aumentar o peso delas. Então, para o próximo classificador que eu vou tentar selecionar, eu vou tentar pegar alguém que acerte esses, porque o peso deles é maior, correto? E assim por diante. Então, ao longo de vários rounds, eu obtenho aqui um monte de weak classifiers selecionados e treinados nesses dados. E o resultado final é uma combinação linear desses classificadores selecionados. Espera-se com isso que eu consiga ter um modelo que separe adequadamente as classes que eu tenho. Tá? Então a proposta aqui era, cada escala de segmentação aqui, que eu tenho uma imagem, eu extraio os features dessas regiões, né? Então eu tenho um espaço de características para cada um deles. Né? E aí eu treino, usando Boosting, o meu classificador em todos esses níveis. E aí eu gero uma combinação linear, né, deles. E isso me gera um classificador multiscala, ou seja, para cada região, para cada pixel aqui, eu vou verificar quais regiões ele pertence, usar as features de todas as regiões, aplicar o meu modelo e com isso eu consigo ter, ao invés de um classificador baseado em uma única escala, um classificador que se adequa, dependendo da escala que eu estiver trabalhando, combinando todas elas. Tá? Eu tentei acelerar aqui para dar tempo de falar um pouco mais do resto da apresentação. Tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida e quiser um pouco mais de detalhe, fica aberto a perguntas. Tá? O objetivo de explicar essa parte é mostrar como que era feito, até pouco tempo atrás. Tá ok, gente? Espero que tenha dado para pegar o básico, tá? E agora eu vou entrar então, já que o Flávio me alertou aí que eu tenho pouco tempo, na parte de Deep Learning, tá? Que agora já entra um pouco no estado da arte nessa área. Bom, então, qual que é a grande chave do Deep Learning com relação a imagens, né? Como o Nível falou, o uso de redes convolucionais, ele revolucionou o reconhecimento de padrões em imagens, tá? E o principal motivo para isso é que antes você tinha que projetar um algoritmo que extraía informação visual da sua imagem, correto? Então ele era um algoritmo projetado, você projetava algoritmos para aprender features, e esse algoritmo ele tinha características que você tinha que dar a ele, do ponto de vista de codificar a cor de alguma forma, textura de outra forma e assim por diante, correto? Você não conseguiria gerar uma coisa genérica para a sua aplicação. Tá? No caso do Deep Learning, o forte dele é que ele consegue aprender as propriedades do dado. Então você aprende, como eu posso dizer, formas de extrair propriedades visuais que são adequadas para aquela aplicação. Tá? Então, por exemplo, aqui faces, ele consegue, se você exportar os filtros que ele gera aqui, os feature maps, você vai ver que ele gera propriedades que facilitam a identificação de faces. Tá? Isso aqui é muito poderoso. Tá? Bom, e só para ficar bem claro, qual que é a principal diferença entre o antes e o depois do Deep Learning? Aquela abordagem que eu mostrei inicialmente, ela tirando a parte de segmentação que eu não incluí aqui, que também daria para colocar um bloquinho de segmentação aqui, você tem, dado uma imagem de entrada, você teria que ter um algoritmo para extração de característica, tá? Por exemplo aqui o BIC, que é baseado em cor, e depois você aplicava uma técnica de aprendizagem de máquina, por exemplo, SVM. Tá? E aí você teria um classificador aqui, dada a imagem, extrai característica, aplica o classificador, eu vou saber qual classe, correto? Com o Deep Learning, você não precisa mais disso, porque até a forma de extrair característica ela é aprendida junto com a rede. Tá? Então é como se eu tivesse todas essas etapas aqui num processo integrado de aprendizado. Tá? Dado um monte de imagens dessas, eu aprendo qual é o padrão, e ali eu aprendo a extrair features e a aprender como separar as classes, correto? E aí, dado uma nova imagem dessa, eu vou dizer qual classe pertence essa cena aqui. Deu para entender a ideia, gente? A diferença? Bom, aí vem então, eu vou falar um pouco mais de redes convolucionais, tá? Que é a base dessa revolução que teve para reconhecimento de padrões em imagens. Tá? Para quem não sabe o que é uma convolução, aqui tem uma appletzinha legal que ela mostra, esse trecho aqui ele mostra, não tem nada a ver esse lado aqui do slide com esse, tá? Esse aqui na verdade é uma convolução em 1D. Tá? Então tem um sinal, correto?
E aí eu aplico algum tipo de filtro. Aqui o exemplo meu foi bem ruim, porque eu coloquei um filtro que ele só desloca para o lado os pixels, né? Mas se você for ver aqui, ó, começa aqui do início da imagem, ele está deslocado, tá? Então, basicamente, o que a convolução faz é, você tem uma imagem zona, que é a sua imagem input, você tem uma imagenzinha, que é um filtro, e você faz a convolução, que é o processo de passar, fazer uma operação dessa imagem com essa, em cima da outra, que vai gerar uma terceira imagem. Essa terceira imagem, dependendo do filtro que você usou, ela vai ressaltar algumas propriedades visuais, né, que te interessam ou não, dependendo do caso, tá? Então, por exemplo, aqui no sinal 2D, que é uma imagem, ou seja, 2 dimensões, né? Você tem aqui um beija-flor e eu coloquei esse filtro aqui. Esse filtro, o que ele fez? Ele realçou alguns tipos de borda que eu tenho do beija-flor, tá? E o que acontece? No caso da rede convolucional com Deep Learning, o que ele faz é aprender um monte de filtrozinhos desse que vão ressaltar vários tipos de propriedades visuais diferentes. Se você considerar que você está trabalhando em múltiplas bandas, né, de cor, o que vai acontecer? Ele vai aprender filtros que vão ressaltar objetos amarelos, vai aprender filtros que ressaltam bordas vermelhas, e assim por diante, outras coisas, tá? Deu para entender o conceito de convolução? Né? Porque isso aqui é a base do que a rede convolucional faz. Basicamente, o que a rede convolucional faz é empilhar uma série de filtros desse e aprender esses parâmetros aqui do filtro. Tá? Essa é a tarefa que é feita lá com a rede convolucional. Então, só para exemplificar um pouco mais o que é a convolução, suponha que essa aqui é minha imagem de entrada, eu fiz binário aqui para ficar mais fácil, tá? E essa área amarela aqui é o filtro. Então, o filtro 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, tá? Esse filtro, à medida que eu vou passando aqui, ele vai gerando uma nova imagem, né? Que ela pode ressaltar alguma propriedade visual que eu queira aqui, tá? Só para ilustrar o que seria convolução, ou seja, imagem, um outro filtro, e aqui eu estou gerando a imagem resultante, tá ok? Bom, na rede convolucional é bastante utilizado também o que a gente chama de camada de pooling. A camada de pooling ela serve principalmente para você simplificar a propriedade visual que sobrou, vamos dizer assim, tá? Então, basicamente a gente usa o que seria o max pooling, e aí de uma camada para outra você vai refinando e deixando só as features que mais importam, só as propriedades visuais mais relevantes para você fazer a classificação no final, tá? Então, só para ilustrar o que seria a camada de pooling, ela também tem meio que um filtro, mas o filtro dela é só pegar o max, o valor máximo, tá? Então ela não aprende nada, ela só restringe, pega a imagem original e reduz ela para um outro formato, né? Então, por exemplo, aqui aplicando o filtro nesses 4 pixels aqui, qual é o maior valor? 5, correto? Por isso que tem 5 aqui. Qual é o maior valor desses aqui? 3, então mantenho 3. Qual é o maior valor aqui? 4. Qual é o maior valor? 4, pronto. Então a imagem resultante é essa aqui, tá? Bom, então, uma outra questão importante é o conceito de redes neurais, né? Então o que acontece? A rede convolucional basicamente é uma rede neural, onde você tem várias camadas convolucionais dessas. Você tem uma camada que vai fazer, aprender um filtro, outra camada que vai aprender outro filtro e assim por diante, tá? E na medida que você empilha esses filtros, nas primeiras camadas você aprende features mais básicas. Deixa eu avançar um pouco. Deixa eu ver se tem uma imagem que apresenta aqui. Só para voltar aqui. Nas primeiras camadas você vai ter filtros que eles aprendem propriedades mais básicas, por exemplo, borda, coisas pequenas da imagem, correto? E na medida que você empilha eles, é como se ele conseguisse aprender objetos mais complexos, ou seja, você tem um nível de semântica maior, de acordo com a sua aplicação. Nessas últimas camadas é capaz de separar até faces e, dependendo da sua aplicação, diferenciar pessoas, tá ok? Deu para entender a ideia, pessoal? Estou tentando não correr muito, mas, enfim, tempo é limitado, né? Bom, eu vou pular toda a parte de matematiqueira aqui, tá? E vou para as conclusões e para outras coisas, tá? O que é... Aí você vai falar, mas o que tem de novidade nisso tudo, se nos últimos anos já teve uma revolução para imagens convencionais, para fotos, por exemplo. E aí entra lá no que eu falei no início. Vocês viram claramente que tem diferença nas propriedades dos dados que você usa em sensoriamento remoto
para imagens convencionais. Então, alguns desafios que você tem para aplicar Deep Learning em sensoriamento remoto Deep Learning precisa de muito dado para treinar. Então, ok, eles resolveram a questão de reconhecimento de padrões para imagens convencionais com o ImageNet. Foi uma competição que teve, eles geraram um baita dataset gigantesco, correto? E na competição o pessoal aplicou redes convolucionais lá e pronto, deu certo. Mas alguém precisou montar esse dataset, correto? Separar eles em classe, bonitinho. E o que acontece? Em sensoriamento remoto, a maioria das aplicações elas têm pouco dado anotado. Por quê? Porque depende de especialista. É o mesmo problema que você tem na área médica. Tá? Você precisa de um médico, o cara entende onde está o tumor lá, para ele te dar um monte de imagem, para você treinar o algoritmo, para você aprender, correto? Então, como é que se aplica Deep Learning em cenários onde você depende muito do especialista e precisa de muito dado, você só tem pouco dado anotado? Então, uma das aplicações que a gente lida no nosso grupo também aqui no FMG é a detecção de achados mamográficos, ou seja, câncer de mama. Né? O objetivo não é detectar o câncer em si, mas é ajudar o médico, por exemplo, dado uma imagem, e falar, aqui tem chance de ser câncer. Tá? Só que um desafio que a gente tem eles fornecem pra gente, eles falam, temos muitos dados aqui para fornecer para vocês. Aí eles dão lá, sei lá, no máximo 300 amostras de imagens rotuladas. Tá? Com 300 amostras, você não faz milagre com Deep Learning. Tá? E aí entra uma série de desafios. Como eu uso Deep Learning ou outras técnicas que exploram processamento massivo em GPUs, por exemplo, para resolver problemas nessas áreas. Né? Então, esse é complicado. Então, algumas perguntas que a gente se fez, isso está tudo publicado no artigo do ano passado, é possível transferir características de aplicações de visão computacional para sensoriamento remoto? Será que se eu pegar uma rede treinada no ImageNet e aplicar para uma imagem com infinitas bandas lá, vai funcionar? Fazer transferência de características aprendidas para uma rede é mais efetivo do que treinar totalmente? Então quer dizer o quê? Eu tenho pouco dado para identificar café, por exemplo, correto? Eu treino a minha rede do zero para café. Será que isso é mais efetivo do que o inverso, eu pegar uma rede para outra aplicação e jogar para café? Né? Como que a gente poderia explorar melhor o sensoriamento remoto, né, o Deep Learning para aplicações de sensoriamento remoto? Então, quando a gente fala de treinamento completo, fully trained, por exemplo, né, ou from scratch, que o pessoal usa muito na literatura, eu estou falando o seguinte, eu tenho um conjunto de imagens aqui, e aí a inicialização da rede neural é feita randomicamente, ou seja, todos os P's dos filtros que estão na minha arquitetura, eles são inicializados aleatoriamente. Tem alguns métodos para você inicializar um pouquinho melhor, mas o clássico é isso. Então você tem várias redes convolucionais aqui, você treina tudo para esse dataset específico, correto? Uma outra abordagem que já está bem batida na literatura é o que o pessoal chama de fine tuning, que é o seguinte, eu peguei um dataset original aqui, por exemplo um ImageNet, que tem milhões de imagens, e aí eu treino uma baita rede aqui, bem forte, para essa aplicação, correto? Eu posso pegar os parâmetros que eu aprendi aqui e transferir os filtros, os parâmetros para cá, para essa arquitetura aqui, para a mesma arquitetura, só que com foco em outro dataset, ou seja, sensoriamento remoto, por exemplo. Tá? E aí, basicamente, o que eu faço o ajuste dos parâmetros dos filtros com esse dataset novo. Tá? Então, eu aproveito o conhecimento que eu já adquiri em outra aplicação. Tá? Óbvio que aí, como o número de classes é diferente, a última camada eu tenho que treiná-la do zero, né? Porque aqui eu estou aprendendo a identificar gatinho, árvore, pessoas, e aqui eu estou querendo identificar edifício, avião, sei lá o que, com imagem aérea, tá ok? Bom, você pode usar a rede neural também como um algoritmo de extração de características. Esquece que aquilo ali foi aprendido e simplesmente usa os pesos que ele aprendeu para outra aplicação e extrai as features da sua aplicação-alvo. Tá? Então, por exemplo, o que você pode fazer? Peguei aqui uma arquitetura treinada já do ImageNet, que você vai achar um monte na literatura. Tá? E aí eu coloco essa imagem como input, e na medida que eu passo ela pelos filtros aqui, quando eu chegar antes dessa camada de classificação, eu vou gerar um vetor de característica, certo? Um vetor lá que representa as propriedades visuais de acordo com as propriedades visuais do ImageNet. Tá?
eu posso usar essas features num classificador SVM ou qualquer outro classificador depois, e isso aqui se mostrou muito poderoso já na literatura. Tá? Ou seja, é mais poderoso eu usar uma rede pré-treinada do que usar algoritmos clássicos como SIFT, ROG e outros que foram feitos aí ao longo dos anos na literatura. Óbvio que isso não é uma regra para toda aplicação, você tem que ter um pouco de intersecção entre as aplicações, tá? Eu vou mostrar isso. Então, só para mostrar alguns exemplos para vocês verem o poder disso, né, e como que a gente analisou esses vários cenários. Tá? Então aqui a gente pegou vários datasets, dois deles relativamente parecidos, esse Merced aqui e RS19, e uma outra de café que é agrícola, tem além do espectro visível, né, que é justamente para verificar se a gente consegue transferir conhecimento do ImageNet para imagens aéreas que são só no espectro visível, um pouco mais controlado, e outra que é para totalmente diferente, para diferenciar alvos agrícolas, com uma imagem de infravermelho inclusive. Tá? Então aqui são alguns exemplos, né? Você consegue ver aqui que o tipo de objeto que eu tenho nesses datasets, um humano normal consegue identificar o que é, né? Qualquer pessoa consegue identificar, né? O que são isso, é um estádio e tal. No caso aqui, já depende de especialista, café e não café, por exemplo. Não é tão fácil de identificar, não é tão bonitinho sempre assim, tá? Vocês viram lá na outra imagem, né? Bom, então vamos lá. Aqui são os resultados que a gente fez comparando redes neurais, que para um dataset da Merced, né, que é aquela imagem aérea meio que urbana, RGB. Aqui são os resultados usando redes neurais, várias arquiteturas a gente testou, com outros métodos clássicos da literatura e alguns do estado da arte até um pouco tempo atrás, Bag of Words, por exemplo, com SIFT e tal. Então, realmente é um massacre, né? Aqui você passa de 90% de acurácia. E isso aqui a gente só está fazendo o quê? A gente só está pegando a rede do ImageNet, certo? Extraindo features no nosso dataset e treinando com SVM. Só isso. Tá? Então você vê que só de pegar uma rede treinada em outra aplicação e usar na sua, já tende a dar resultados melhores do que algoritmos engineered, né, para extração de característica. Tá ok, gente? Bom, aqui para o dataset RS19, porém, para agricultura, no caso da plantação de café, dá uma olhada. Aqui o Deep Learning pré-treinado no ImageNet, a gente aplicou para detectar café e ele não ganha. Né? Dá para dizer que é um empate, mas um pouquinho, esse algoritmo BIC aqui, ele acaba superando esses resultados. Tá? Por quê? Alguém poderia dar um palpite por que foi bem nas outras e não foi bem nessa? Todo mundo entendeu até aqui? Eu não sei se eu estou correndo muito, tá? Fiquei impressionado com 15 minutos do Flávio lá. Alguém dá um palpite por que funcionou bem lá e não funcionou aqui? Exato. As propriedades visuais do café são muito específicas se você comparar com as propriedades visuais de fotografias da web, por exemplo, que é o que tem na ImageNet. Enquanto nas outras imagens aéreas, e a maioria ali tem alvo urbano, você tem as propriedades visuais muito parecidas, pedaço de prédio, carro, coisas assim, correto? Enquanto na propriedade agrícola você vai ter o quê? Um monte de fileira lá de plantas, correto? Então o tipo de informação visual que você precisa extrair ali é muito diferente do tipo de informação visual contida e aprendida pelo ImageNet. Tá? Ou seja, a conclusão aqui rede neural pré-treinada generaliza, você pode usar de uma aplicação para outra, mas não pode ser totalmente diferente a aplicação. Então a gente não colocou aqui imagem médica, mas provavelmente ia falhar. Na verdade, alguns alunos meus já rodaram, quer dizer, alguns algoritmos testando essa possibilidade e não tem nem como, é muito diferente o padrão. Tá? Bom, então isso limita um pouco o uso. Tá? Se eu tenho um domínio muito diferente, não dá para aproveitar uma rede pré-treinada no ImageNet para isso aqui. Tá? Bom, aí a gente fez o quê? Lembra aquelas estratégias que eu expliquei brevemente? Várias estratégias para usar a rede neural, ou seja, usando o descritor, como descritor, que é o que eu mostrei lá, fazendo fine tuning, né? Usando fine tuning com SVM, treinando from scratch, ou seja, só naquele dataset, e aqui fully trained com descriptors, né? E aí, para essa dataset aqui, a gente praticamente saturou o dataset, 99, 98% de acurácia, fazendo o quê? Pegando a rede do ImageNet, fazendo fine tuning, ajustando os parâmetros dela para aquele dataset, correto? E aí aplicando um SVM no final. Tá? Então a gente praticamente saturou, ou seja,
o negócio é bom mesmo, né? Porém, se você chegar no café, aqui é aquele resultado dos escritores que eu falei, né? Pegando a Imaginet e aplicando simplesmente no café. E aqui fazendo fine tune, eu já obtive resultados muito relevantes, tá? E aqui resultados acima de 90%, e aí ele supera aqueles escritores engineered, tá? Então assim, não dá para transferir diretamente, mas se eu pegar as features pré-treinadas de uma outra aplicação totalmente diferente, ajustar os parâmetros com aquele pouquinho de amostra que eu tenho, já dá resultados muito interessantes, tá? E aí, inclusive, eu supero resultados treinando diretamente no café, por exemplo, aqui, né? Aqui eu só treinei com café, eu não aproveitei nenhum parâmetro vindo do dataset da Imaginet. Tá? Bom, e aí vamos assim, não vamos crucificar a rede neural por ter errado algumas amostras. Lembra que eu falei que ela quase saturou esse dataset da Merced, né? Por quê? Ele quase saturou, mas ele errou um pouquinho. Aí você vai falar, mas esse negócio não é perfeito. Mas vamos dar um desconto. Olha só, aqui alguns exemplos de erro da rede neural para aquele dataset mais fácil. Aqui você tem uma classe que chama residencial médio e residencial denso. Deve ser predinhos, né? Aqui. E aqui casas. É difícil até para uma pessoa identificar a diferença entre essas classes, correto? Então, se a gente não acerta de primeira, muita gente poderia errar aqui. Quem dirá um algoritmo, né? Aqui é outro, né? Área comercial e parque. Tá? Então, o padrão é bem parecido, né? E é isso, gente. Bom, eu comparou com baselines e tal, mas já deu para entender mais ou menos a ideia, né? As dificuldades que tem. Tá? E aí vem um ponto importante. Todos esses exemplos que eu dei até agora com Deep Learning, essas aplicações, a gente estava tentando identificar classificação de cena. Dado um quadradinho lá de uma área, eu quero dizer o que tem naquele quadradinho, que classe pertence. Só que essa não é a aplicação mais comum que a gente tem nessa área de sensoriamento remoto. Lembra que eu falei para vocês que um dos principais objetivos é gerar mapas temáticos? Então, como que eu faço para gerar mapa temático a partir de redes neurais convolucionais? Tá? Essa é uma abordagem que a gente propôs, mas já tem várias outras na literatura. Então, a ideia é, dado a imagem aqui, eu seleciono uma série de context windows, por exemplo, aplico a rede neural, e aí eu consigo atribuir um rótulo para cada pixel, ao invés de anotar cada quadradinho da imagem. Tá? Então, dado a imagem, eu consigo gerar um mapa de probabilidade, um mapa final aqui. Tá? E aqui são alguns exemplos para classificação de café. Tá? Então, ele consegue resultados muito bons. A gente nunca tinha conseguido, com outras abordagens mais simples, separar, inclusive, os caminhos, as estradinhas que tem entre as plantações aqui, tá vendo? E para a maioria das imagens, a gente conseguiu bem. Aqui já não tem milagre, tá? Essa área aqui é bem difícil mesmo, é uma área muito irregular, montanha e tal. Tá? Mas enfim, os resultados são bem relevantes. Acabou? Não, são 12 e 10. Ah, tá. E aí tem que contar 1 hora. Tá. Pessoal, vou finalizar só falando alguns desafios, tá? Rapidinho. Me dá mais 5 minutinhos? 3 minutinhos, gente. Pera aí. Bom, o que tem para ser feito nessa área, tá? Você tem classificação fine-grained, ou seja, você diferenciar prédio de plantação é relativamente fácil, tá? Se você for olhar os datasets benchmark que tem por aí, é tudo assim. O que é difícil hoje é identificar coisas que estão dentro da mesma classe, vamos dizer, coisas finas, tá? Então, por exemplo, você identificar vegetação, diferenciar vegetação, tá? Diferenciar espécies diferentes dentro da Amazônia, por exemplo, com imagem aérea. Isso é bastante complicado, tá? Isso é um desafio em aberto na área, e não só na área de sensoriamento remoto, como visão computacional em geral, tá? Você lembra que eu falei que tem várias formas de coletar o dado, várias fontes de dados, tá? Você pode usar isso como múltiplas fontes de dados e gerar resultados melhores com fusão desses dados, tá? É uma outra área que tem bastante coisa em aberto. Classificação open set, né? Basicamente hoje a gente trabalha muito no closed set, ou seja, eu sei as classes que eu tenho aqui, então eu sei identificar o Najib, a Paulo e o Pedro aqui, e aí aparece essa menina que eu não sei o nome, e aí meu classificador já sabe identificar eles. Provavelmente ele vai falar que é a Paula. Ué, você ensinou ele que só existe 3 classes, correto? Só que no mundão real aí, o cenário é aberto, então isso leva a gente a fugir um pouco de técnicas discriminativas e ir para o lado de generativas, tá? A área de redes neurais e Deep Learning caminhou bastante com isso, com as redes generativas adversariais. Quem tiver interesse, dá uma procurada aí na literatura.
tá? Mas ainda tem muita coisa para ser feita nesse sentido aqui. Tá? Questão de cross-domain transfer learning. Então, se eu aprender a identificar plantas no na savana africana, eu consigo aplicar ou identificar plantas na savana brasileira, o cerrado? Sim ou não? Provavelmente não diretamente. Mas será que eu não posso aproveitar o conhecimento adquirido em outra área, né, via machine learning, e transferir esse conhecimento para outra região? Essa é uma área bastante interessante. E por fim, classificação interativa, né? Se a gente tem dificuldade em obter amostras relevantes dos nossos usuários especialistas, por que não, ao invés de propor técnicas automáticas 100%, que você entra o dado de treinamento e sai o classificador, você não crie formas de permitir que o usuário interaja com o sistema, tá? Em outras áreas, como recuperação de informação, tal, isso já é bem comum, tá? Porém, na área de identificação de padrões em imagens aéreas, tem praticamente nada, tá? Então tem um campo bem amplo aí para se explorar isso. Pessoal, então obrigado. Eu termino aqui, finalmente, né, Flávio? Tá. Obrigado, Jefferson. Desculpa apressar, só porque tem pouco tempo para o almoço para os nossos alunos. Então, perguntas? Eu? Sim. Bom, minha pergunta é o seguinte, isso aí, essa tecnologia tem a ver também com questão de saúde, né, de aparelhos para detectar tumores na área de saúde, não tem? Deep Learning, você falou? Sim, com certeza. Não só a gente, mas muitas empresas por aí têm projeto nisso. Pois é, porque uma coisa que me deixa assim, que eu tenho dúvida é o seguinte, como por exemplo, certos aparelhos utilizados na área de saúde, por exemplo, mamógrafo, né, para mulher, para detectar câncer de mama. Eles falam que esse aparelho, esse que existe atualmente, ele só serve para mulheres acima de 40 anos, porque tem características anatômicas que o aparelho vai detectar melhor. Sim. E mulheres abaixo disso só com médico, né, colocando a mão e tudo. Yes. Só que hoje em dia tem caso muito grande de câncer de mama em mulheres com idade inferior a 40 anos. Pode ser por causa da vida moderna e tudo. Com essa tecnologia toda, será que não já tem possibilidade de desenvolver um aparelho, então, um mamógrafo voltado para esse público mais jovem? Essa é uma pergunta bem interessante. A gente tem uma parceria com o Hospital das Clínicas aqui, tem um aluno de doutorado e um de mestrado trabalhando nesses tópicos. Qual que é o problema? Eu acredito, e esse vai um pouco de opinião aí, né, na história. Se você conseguir fechar um grupo de médicos especialistas nisso, no tópico, para ele gerar um dataset decente para você treinar algoritmos, as tecnologias dão conta do recado para vários casos de tipo de câncer de mama, porque são vários. Tá? Inclusive tem uns que são específicos de pessoa, só aquela pessoa tem no mundo. Tá? Então assim, é muito difícil você resolver o problema para todo mundo. Tá? Porém, qual que é o problema nessa história? Primeiro, a parte de equipamentos para coletar as mamografias, isso é uma coisa que é muito bem desenvolvida, a tecnologia, mas ela não chega, por exemplo, aos hospitais públicos no Brasil. A gente já está aqui atrasado há muitos anos já nesse sentido. Tá? Então você sempre está trabalhando com tecnologias antes disso. Tá? E eu acredito, pelo que eu já andei olhando, isso não é amplamente divulgado porque eles não resolveram o problema completamente ainda, que empresas como Google, Microsoft, eles já têm projetos para resolver isso. Tá? O que a gente tem se concentrado aqui na UFMG é resolver o problema brasileiro, que é, já que eu não vou ter esse tipo de imagens perfeitas, o que eu posso fazer para melhorar o diagnóstico usando as tecnologias de coleta de imagens que a gente tem aqui. Tá? Mas enfim, o que você falou faz sentido, com essa tecnologia toda, em breve você deve ter novidade por aí. Mas não vai ser acessível para todo mundo, infelizmente. Obrigada. Mais gente? Mais perguntas?